Boa noite, Igreja Presbiteriana do Diamante. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto solene nesta noite, culto ao qual nós vamos dedicar totalmente ao nosso Deus, nesse dia de domingo, que é um dia separado unicamente para nós voltarmos todo o nosso pensamento, toda a nossa vida para o nosso Deus, que é o único digno de honra, de glórias e de todo louvor. Quero cumprimentar também os queridos irmãos que estão na internet nos assistindo por meio da live, enquanto nós estamos vivendo esse tempo de restrições e limitações por causa do coronavírus. Quero cumprimentar cada uma das famílias da Igreja Presbiteriana do Diamante que estão nos assistindo pela internet. Sejam bem-vindos ao nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. E para começar o nosso culto, meu querido e meus queridos, não tem nada melhor do que começarmos com uma oração. Eu gostaria de convidar a irmã Rosa, Dona Rosa, que faça uma oração, falando com o nosso Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. Oh, meu Deus. É verdade, meu Deus. É verdade, Senhor. Tem misericórdia dele, dá força a ele não tem medo, Deus, do Covid, está aí com essa pandemia, mas que nós tenhamos nossa confiança em Cristo Jesus. É verdade, meu Deus. Porque essa nossa esperança é em Ti, ó Deus, nós devemos confiar. É verdade, Senhor Deus. Seguro na Tua rocha, Pai. Ó, Pai, Deus, muito verdade. obrigado pelo conselho, pela junta tribunal, pela liderança, por todos que fazem parte desta igreja. Abençoa também, Senhor Deus, para que possamos sentir a Tua presença. Que o Espírito do Senhor esteja pairando sobre esta igreja. Em nome de Jesus, né? Abençoa também, ó Deus, o nosso Brasil com essa crise, mas que, ó Deus, nós tenhamos governos que realmente possa administrar, ó Deus, aquilo que Deus colocou em suas mãos. Sim, meu Deus. Tem misericórdia deles, ó Deus, para que eles sintam que a vontade é Tua, ó Deus, Tu és soberano, Tu és Senhor. Deus, abençoa também os nossos missionários, Deus, visita eles, cuida deles, ó Deus, nós sabemos Tem misericórdia, meu Deus. necessidades. E nós sabemos, ó Deus, o quanto é triste, nós não queremos contribuir, mas ajuda-nos, ó Deus, para que tenhamos, mesmo que seja pouco, nós possamos Meu dar Deus. aquilo que ele necessita para as suas vidas. Tem misericórdia de todos, abençoa-nos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, meus queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 113, meus queridos irmãos. Vamos fazer a leitura. Convido os queridos a ficar em pé. Vamos ficar em pé e vamos ler no Salmo 113, dos versos 1 ao 9. Vamos ler Salmo 113, vamos ler de forma responsiva. Vamos ler com todo o vigor, com toda a força, com toda a alegria. Salmo 113, dos versos 1 ao 9. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Que inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. E ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Todos juntos. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar.
E o último versículo, meus irmãos, diz assim: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Nós estamos dando início ao mês de maio, mês da família, com o intuito de, em cada domingo, o Senhor nos falar, por meio dos irmãos que vão trazer a ministração da palavra nesses domingos, em relação às famílias, meus queridos. Que o Senhor possa trazer para nós momentos de reflexão, de aprendizado, de amadurecimento, nesse mês de maio, ao qual nós vamos voltar ele totalmente para o mês da família. Começamos nesse domingo. Hoje nós teremos uma mensagem voltada para a família. E nos próximos domingos, todo mês de maio, estaremos falando sobre família em nome de Jesus. Hoje também é um dia de celebração, de alegria, é um dia de meditação também, porque hoje participaremos da mesa do Senhor. A mesa do banquete do Senhor está aqui posta, para que nós daqui a pouco possamos juntos, em comunhão, estarmos nos alegrando com a mesa do Senhor. Agora, meus queridos, vamos entoar o hino 266, Rude Cruz, e vamos cantar com toda alegria, com todo o fervor, adorando e exaltando ao nosso Deus, que se entregou naquela cruz por nós. Hino 266, Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante paixão. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela
Vamos abrir agora nossas Bíblias em Isaías capítulo 53. Nesse momento nós vamos partir para a nossa confissão de pecados. Isaías 53, versos 4 ao 6. Momento de confissão de pecados. Isaías 53, os versos 4 ao 6. Vamos ler todos juntos esses 3 versículos? Vamos lá. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele, meu querido, os nossos pecados, as nossas transgressões. Os eleitos são justificados porque Jesus se entregou por nós na cruz. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E os eleitos estão em Cristo Jesus. E nós somos agora um com Cristo. Por isso, podemos nos alegrar nessa noite. E quando oramos ao Senhor Jesus, os nossos pecados são perdoados. Talvez essa semana foi um tempo difícil para cada um de nós. Estamos vivendo um mundo conturbado, um mundo cheio de mazelas e pecados, e muitas vezes para nós é difícil caminhar nesse mundo. Mas nessa noite, o Senhor Jesus separou esse momento para nós confessarmos os nossos pecados a Ele, e pedirmos a Ele forças, nesses dias tão difíceis, para buscar santificar mais, para buscar separarmos mais das coisas desse mundo e vivermos mais para Deus. Por isso, convido os queridos irmãos a dobrar suas cabeças, a curvar suas cabeças e orar por um minuto, pedindo perdão pelos seus pecados, por suas falhas, e depois de um minuto de oração silenciosa, eu peço a Kelly que seja quebrando o silêncio com oração audível. Vamos orar. Verdade, meu Deus. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos concede perdão, ó Pai. Nós erramos, ó Deus, no falar, ó Deus, no pensar, ó Deus, no agir, mas sabemos, ó Deus, que quando nós nos achegamos ao Senhor, ó Pai, arrependidos, ó Deus, o Senhor, ó Deus, nos perdoa. É verdade, meu Ó Deus. Deus, que o Senhor possa estar moldando o nosso caráter, Deus. Moldando, ó Deus, as nossas Meu Deus, tem misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Oh, meu Deus. Guia, Deus, a nossa vida pelo teu caminho, ó Deus, que é um caminho verdadeiro, Pai. Que o Senhor possa, Deus, fazermos, ó Deus, que tudo que viermos fazer, ó Deus, nós possamos fazer, ó Deus, com o intuito de agradar ao Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. De louvar a
É verdade, meu Deus. É que nós devemos, ó Pai. Muito obrigada, Deus, pelo Senhor, pelo perdão que o Senhor nos concede. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa sempre colocar em nosso coração, ó Deus, o desejo de te servir, ó Pai. E que se ainda assim, ó Deus, nós viermos a pecar, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, colocar o Espírito Santo, ó Deus, a sempre nos incomodar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e nós queremos, ó Deus, que o Senhor fará, ó Deus, o que for melhor para nós. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir nossos inários, né, no hino 58. E nesse momento, os irmãos que trouxeram os seus dízimos e suas ofertas estão livres para depositar aqui no gasofilácio. Hino 58. Dízimos e as ofertas. Senhor, grande Deus e poderoso Pai, santificado seja o teu santo nome. Muito obrigado, meu Deus, por este momento onde nós estamos aqui reunidos na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome, Deus. Senhor, que nesta noite que o Senhor possa preparar, Deus, os nossos corações, meu Pai. Sim, meu Deus. Usa o teu servo nessa noite, meu Pai, para pregar a tua santa palavra, meu Pai. Deus, tem misericórdia. Que nós possamos sair daqui renovado, Deus, e cheio do teu Espírito Santo, meu Pai. No nome santo de Jesus. Santo Deus e poderoso Pai, graças nós te damos, meu Deus, pelos dízimos e pelas ofertas que foram trazer aqui no teu altar, meu Senhor. Abençoe esses dízimos, meu Pai, e que o Senhor também possa abrir as portas do emprego, meu Pai, para os irmãos que tanto necessitam, meu Pai, de uma oportunidade, meu Pai. Derrama a tua unção, derrama o teu Espírito sobre nós e sobre as nossas famílias, meu Pai. É no nome santo e precioso de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 147. E nesse momento, já convido o pessoal do louvor para estar aqui à frente. Salmo 147, dos versos 1 ao 7. Salmo 147, dos versos 1 ao 7. A palavra do Senhor que nos diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta os números das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, e nosso, e muito poderoso.
O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar e exaltar o nosso Deus nessa noite, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Convido os irmãos para se colocar de pé, para que juntos nós possamos louvar e agradecer ao santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra e todo louvor e toda glória. Louvemos ao Senhor.
não canta, e que ele fala sobre a família. Como nós, no mês de maio, nós entramos em comemoração ao dia do mês da família, né? Então, foi escolhido um cântico para a gente poder cantar. E esse cântico tem o nome Restaurando os Sonhos, restaurando a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, porque tudo que temos, tudo que somos, é para honrar e agradecer ao nome do nosso Senhor. Então, Senhor,
irmãos, agora vamos orar para as crianças que vão ter a sua aula separada, ali na sua salinha. Convido a dona Celeuce que faça a oração pelas crianças que vão receber uma aula específica nesse momento. Amém. Crianças que estão com a liberdade. Estava lembrando ali no cantinho, sentado, que o ano passado, no mês de maio, nós não tivemos reunião presencial. Aliás, muitas comemorações no ano passado passaram batida, né? Nós não tivemos comemorações. E graças a Deus, nós estamos nesse mês de maio podendo glorificar o nosso Deus aqui na casa do Senhor, celebrar o Senhor aqui na casa dele. É muito importante essa comunhão. Glória a Deus por isso. Agora eu quero convidar os queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite em Provérbios 24. Nós estamos no tema da família, nós vamos meditar nessa noite em cima desse tema. Provérbios 24, apenas os versículos 3 e 4. A palavra do Senhor nos diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Vamos orar. Obrigado, a Deus, por essa reunião nessa noite. Que, ó Deus, o teu povo pode glorificar e exaltar o teu santo nome. Obrigado, a Deus, por essa maravilhosa oportunidade de bendizer ao Senhor na tua casa, Deus. Obrigado, Pai, porque há um ano atrás nós estávamos em casa, Deus, nós estávamos isolados, ó Deus, sem poder ter essa comunhão com os outros, mesmo com os trabalhos pela internet, mas quão maravilhoso, ó Deus, poder estarmos juntos, com todas as vozes, glorificando, exaltando o teu santo nome num só lugar. Obrigado, ó Deus, por essa maravilhosa oportunidade. Agora, Deus, pedimos que em nome de Jesus, a tua palavra possa falar aos nossos corações. Que esse mês, ó Deus, mês da família, possa vir, ó Deus, com palavras que venham nos instruir, venham nos amadurecer, nos fortalecer, nos ensinar. Foi construído um viaduto ali na Antônio Carlos para as Olimpíadas, não, para a Copa do Mundo, 2014. E esse viaduto caiu. Não sei se os irmãos lembram, o viaduto Guararapes. E foi feita uma análise, foi feito um laudo para entender por que o viaduto tinha caído. E o laudo técnico mostrou que foram falhas na construção, na execução do viaduto. Os pilares foram mal projetados e não aguentou o peso do viaduto
e o viaduto ruiu. E aí culparam a construtora, acusaram os engenheiros, e os irmãos viram algumas das atitudes tomadas pela lei e pela própria mídia. Você veja que a estrutura do viaduto, por ter sido mal projetada, fez com que o viaduto viesse abaixo. Isso é para a gente entender, meus irmãos, que numa estrutura, numa construção, a parte mais importante, a que deve ser levada com mais atenção, é a estrutura, é o alicerce, são as colunas, são aquilo que sustenta uma casa, que sustenta uma construção, que sustenta o edifício. A parte mais importante da construção é o alicerce, são as colunas, são as bases que vão garantir que aquele edifício vai ficar em pé, ou vai continuar em pé. Eu estou trazendo essa ideia aqui, meus queridos, de construção que precisa ter um bom alicerce, porque é em cima desse princípio que o escritor de Provérbios, que no caso aqui é Salomão, está trazendo essa instrução para nós. A instrução de Salomão para nós nessa noite está baseada em construir bem os alicerces, em fazer alicerces bem estruturados, bem fortes. Ele aponta aqui nesse texto que a família é como uma construção. Então ele usa a analogia de se usar a construção, de se fazer uma casa, como sendo também o mesmo método para se alicerçar uma família, tanto para reconstruir a família que já está feita e pode estar vivendo algum problema, como para aquele que está pensando em formar uma família. O texto aqui está falando sobre isso. O escritor aponta que a família como sendo uma construção e que essa construção passa por algumas etapas. Então, antes de sair construindo a casa, primeiro se passa por alguns processos para que essa construção saia bem. Então, meus irmãos, pensando nesse texto, vamos aprender quais são as etapas necessárias para ter uma família bem construída? E como tema para nós dessa mensagem, o tema é uma família bem construída. Está em cima desse texto que nós lemos aqui. Agora eu queria trazer para os irmãos algumas considerações antes de nós entrarmos no ensino desse texto. E eu queria que os irmãos pensassem nessas considerações. Primeira consideração, meus queridos. Existem algumas coisas que não garantem uma estrutura firme no relacionamento familiar ou na criação de uma família. Existem coisas que não garantem que a família vai sair bem estruturada e tem muita gente se apoiando nisso. A primeira coisa que não garante uma família bem estruturada é amor. O amor não garante que uma família vai caminhar bem estruturada. Por que o amor não garante? Porque nós estamos vendo que estão usando o amor aí fora para casamento de homossexuais, para casamento de gays e lésbicas. E estão usando como artifício para a união entre pessoas do mesmo sexo o amor. E, no entanto, há um índice de divórcio muito grande entre casais do mesmo sexo. E começaram dizendo que era o amor que estava os unindo. Não, meus queridos. O amor não é garantia de alicerçamento familiar. Eu lembro de ser padrinho de casamento de um casal de amigos que se conheceram pela internet. E que desse relacionamento de se conhecer pela internet, os dois mantiveram um relacionamento no namoro de um apego, de um demonstrar que não podia viver sem o outro. E aí aquele negócio, né? Eu te amo para a menina e a menina para o rapaz, eu te amo, não consigo viver sem você. E aí marcaram um casamento, me chamaram para ser padrinho por eu ser amigo deles. Fui no casamento, fui padrinho. Primeiro mês de casamento, me chamaram na casa deles. E quando eu cheguei na casa deles, havia um celular quebrado na sala, todo destroçado. A esposa desse amigo meu estava no quarto, se acabando de chorar.
E foi exatamente ela que me chamou. E ela disse: meu irmão, dá um jeito nesse homem aí, porque só agora que eu estou conhecendo com quem que eu casei. E na conversa que eu tive com os dois, que depois eu sentei os dois no sofá, se você perguntar para um assim: mas você não o ama? E ela vai dizer: eu amo. E se você perguntasse para ele: mas você a ama? Ele diz, ou disse lá: eu a amo. E por que vocês estão pensando em divorciar? Meus queridos, namoro, que o casal tem esse apego demais e põe que o amor entre os dois, aquele relacionamento pegajoso, é que vai garantir a sustentabilidade do casamento, não significa nada. Amor não garante sustentabilidade no casamento. Outra coisa, meus queridos, que não garante sustentabilidade no casamento é criar filhos ou ter filhos no casamento. Existem vários casais que se divorciaram e se separaram depois de ter filhos. E existe no meio do relacionamento, às vezes, a ideia de que se eu tiver um filho, eu amo mais essa esposa. Ou se eu der um filho a esse homem me ama mais. Não é garantia também, meus queridos, o filho, ou um filho no relacionamento. Então, são algumas considerações que eu queria dar para os irmãos, antes de nós entrarmos no texto. O amor não garante sustentabilidade do casamento. Ter filhos não garante sustentabilidade do casamento. Então, vamos ver no texto aqui, o que garante. Primeiro, aprendendo quais são as etapas necessárias para ter uma família bem estruturada. Vamos para o versículo 3, que diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Aqui, meus queridos, o texto está passando para nós nesse versículo 3, dois processos que no final eles vão trazer uma conclusão. Esses dois processos aqui são um ensino de Salomão para se fundamentar uma família muito bem, para se construir uma família bem estruturada. São dois processos. Primeiro, Salomão vai falar da base. Com a sabedoria edifica-se a casa. A base. Com a sabedoria edifica-se a casa. Então, a primeira base que Salomão vai dar aqui para uma família bem estruturada é uma edificação. Agora, a palavra sabedoria aqui, meus queridos, no original hebraico, ela está voltada para a ideia de providência. Então é como se Salomão estivesse dizendo assim: com a prudência, meus queridos, com a prudência se edifica-se, se perpetua, se estabelece a casa. Em outras palavras, com a sabedoria se edifica-se a casa, ou com a prudência se edifica, se perpetua a casa. Ou seja, buscar se precaver antes de entrar num relacionamento, de buscar um casamento, buscar se precaver, vai edificar a casa no futuro. Por isso, meus queridos, antes de se casar, antes de buscar um casamento, busque primeiro se informar na palavra de Deus, o que Deus exige de você quando você que se casa. Quais são as exigências de Deus para o homem e a mulher num relacionamento, num casamento? A ideia de Salomão aqui é primeiro faça a estrutura, primeiro faça a base, para antes você entrar no relacionamento. Infelizmente, meus queridos, só vamos buscar Deus em alguns casos aí, quando a água já virou, quando o caldo já derramou, quando as coisas estão quase indo para o divórcio. As pessoas só vão buscar Deus quando casam e depois veem que não era aquilo que eles queriam. Mas aqui Salomão está fazendo algo para que nós nessa noite apliquemos na nossa vida, principalmente quem ainda não é casado. Que você primeiro vai buscar no Senhor entender o que é um relacionamento, o que é um casamento, quais são as exigências de Deus, quais são as prerrogativas do Senhor na sua palavra para você casar. Então aqui, meus queridos, eu queria dizer para os irmãos: não vá primeiro
dizendo assim: eu encontrei a alma gêmea, encontrei minha alma gêmea e é com essa alma gêmea que eu vou casar. Sabe por que eu não indico que você faça isso? E Salomão está dizendo isso aqui? Porque quando você diz que encontrou a alma gêmea, normalmente a pessoa que diz isso, ela se casa idolatrando aquela pessoa, e ela se torna subordinada àquela pessoa, faz o que aquela pessoa quer, a ponto de se tornar idolatria. E se era um crente firme na igreja, começa a sair da igreja, abandonar os preceitos de Deus para fazer a vontade do outro ou da outra. Então, alma gêmea não é garantia de sustentabilidade no casamento. Outra coisa, meus queridos, é que também não se deixe levar pelo impulso da paixão. É aquele menino que chega para a mãe e diz: mãe, eu quero casar, mãe, eu quero marcar o casamento porque eu estou apaixonado por ela. Ou aquela menina que diz: mãe, eu quero casar porque eu estou apaixonada por ele. Meu querido, paixão passa. Paixão é como fogo de palha. Paixão está ligada ao emocionalismo, ao momento. E tem muitas pessoas, aí eu conheço algumas, que casaram apaixonadas, que em pouco tempo estavam casadas, mas também em pouco tempo estavam divorciadas. Porque paixão acaba. Antes de sair deixando o seu emocional tomar de conta de você, vá na palavra de Deus, que lá está específico o que é que o Senhor exige de mim e de você dentro de um casamento. A palavra do Senhor nos ensina em Malaquias capítulo 2, versículo 15: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E o versículo 16 de Malaquias 2 diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. O Senhor está dizendo aqui em Malaquias: cuidado, cuide de você. Por que eu fiz o casamento? Para tornar os dois um, para formar uma família. Mas antes de você entrar dentro do projeto familiar, primeiro tome cuidado, vá se precaver, seja prudente. Senhor, eu quero casar, mas domingo o pastor falou para eu ser prudente. Mostra na tua palavra, eu vou ler a palavra, o que o Senhor me mostra? O que é um casamento mesmo? O que me espera dentro de um casamento? Aí, meus queridos, se você consultar a palavra de Deus, primeiro, a palavra de Deus vai te dar prudência, e aí, você não vai se casar por interesse, você não vai se casar porque o rapaz te engravidou, você não vai se casar para se livrar dos pais, para se livrar de sua casa, para sair de dentro de casa, não. Você vai casar porque você entendeu qual a finalidade de um casamento. Por isso Provérbios 22, 3 diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre pena. O prudente vê o mal e se esconde. Essa é uma palavra para quem é solteiro, mas tem também uma palavra para nós casados, meus queridos, em cima desse texto aqui. Para nós casados, uma atitude prudente está ligado a antever situações ou reações dentro do casamento. Prudência está ligado a antever reações ou situações dentro do casamento. Exemplo: se eu já conheço a personalidade da minha esposa, se eu sei do que minha esposa gosta ou não, eu vou tomar cuidado para eu não provocá-la naquilo que ela não gosta. E lá na frente está colhendo depois uma briga, um atrito, uma desavença dentro de casa. Então, a prudência dentro do casamento está ligada a marido antever o que a esposa gosta ou não, ou naquilo que ela é ferida por causa dele. A esposa ter cuidado no que fala ou naquilo que fere o marido, que ela sabe que ele não gosta.
E assim, antevendo, tendo prudência, os dois vão garantir que o casamento prossiga, vá caminhando, fugindo de desavenças, de brigas e atritos. Outra atitude prudente de quem é casado é promover estabilidade do lar. Um ato de prudência para os casados é promover estabilidade no lar. Um exemplo: você ser testemunho da sua esposa de uma vida espiritual dentro de casa. A sua esposa olhar para você e dizer assim: meu marido é um homem de Deus, tanto aqui em casa como lá na igreja. O seu marido olhar para você e dizer: a minha esposa é uma mulher de Deus, aqui dentro de casa e lá na igreja. Porque muitas das confusões dentro de casa e relacionada ao casal está muitas vezes relacionada a essa ideia de o homem ser uma coisa dentro da igreja e outra dentro de casa. E a confusão e a briga, e aí um joga na cara do outro uma situação que o outro viu do outro, e isso faz com que muitas vezes um vá dormir na cama, o outro vá dormir no sofá. Um sai falando mal do outro e passa uma semana sem um falar com o outro. Meu irmão, um casal prudente, ele é aquele que ele é santo aqui na igreja, ele é crente aqui na igreja, ele chega em casa, ele é também. E a esposa vai olhar e vai dizer assim: puxa vida, como é bom ser casada com esse homem que é um homem de Deus. E a esposa também, que é santa aqui na casa do Senhor e também tem uma vida piedosa em casa, o marido vai dizer: puxa vida, que coisa boa ser casada com essa mulher. É ela que chama você para orar, é ela que chama você para ler a palavra de Deus, é ela que chama você para vigiar, é ela que chama a atenção sua, muitas vezes, de uma vida relaxada em relação a Deus, e vice-versa. Essa é a prudência. Chegar em casa e dizer: meu bem, você está orando pouco. Meu bem, você está lendo pouco a palavra de Deus. Meu bem, você está indo pouco à igreja. Meu bem, você precisa ter mais comunhão com Deus. E vice-versa. Prudência. E um outro exemplo, meus irmãos, de atitude prudente está ligado a quando a situação estiver difícil no relacionamento, no meio de uma confusão, você aprender a cair para frente e não cair para trás. Que quando há uma situação difícil, há uma briga, há um atrito, normalmente os dois se separam. E dependendo da confusão, vão conversar sobre divórcio, vão conversar sobre um voltar para a casa da mãe e do pai. Mas a ideia da prudência aqui é: houve uma desavença, houve um problema, caia para frente. E o que significa cair para frente? Procure a pessoa ofendida e vá lá imediatamente pedir perdão. Isso é cair para frente. Cair para frente significa se dobrar diante da graça de Deus e diante da situação difícil. Você vê que talvez o outro está errado, mas você pensa assim: não, eu vou cair para frente, eu vou atrás dela ou atrás dele e dizer: me perdoa, nunca mais eu vou deixar isso acontecer. Eu quero que o nosso relacionamento permaneça firme, então me ajuda a não brigar com você, me ajuda a não te ofender. Sabe, um dos grandes problemas, meus irmãos, nos dias de hoje de relacionamento com casais, é que os casais não conversam entre eles. Os casais não conversam mais, não sentam na cama para discutir a relação. A mulher não chega mais para o marido e diz: meu bem, eu não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, você está me ofendendo, eu estou sentindo mal com essa atitude sua. E assim, da mesma forma, o homem com a esposa, não se conversa mais. E aí, diante de atrito e confusão, um guarda daqui, o outro guarda de lá. E aí, daqui a pouco, diante de uma briga, eles explodem de tanto que guardaram para si aqueles problemas, aqueles traumas, aquelas desavenças. E de repente, um casal que estava tão bem, estava tão firme, estava dizendo que estavam amando ao outro, se divorcia, como foi o caso do amigo que eu fui na casa dele. Seja prudente. E esse daqui é um meio que o escritor de Provérbios está dando para nós, como processo para a construção da casa. Primeiro, fazer o alicerce. Primeiro, a estrutura. Isso aqui faz parte da estrutura, meus queridos.
Para os solteiros, buscar a palavra de Deus antes de se envolver no relacionamento. Buscar o Senhor e perguntar: Senhor, o que eu devo fazer? Para os casados, ser prudente também e assim evitar situações difíceis no relacionamento. Aqui são as bases para uma família bem estruturada. Mas o escritor também apresenta um meio para a firmeza da família. E qual é esse meio? É quando ele diz assim: e com a inteligência ela se firma. Essa palavra aqui, em síntese, significa a habilidade, ou com a compreensão do que você está vivendo, a construção se firma. A ideia é você saber no que você está se envolvendo. Já que você, jovem, vai para a palavra de Deus antes de se envolver no relacionamento, e já que você, casado, você está tendo sido prudente em relação às suas atitudes com o seu cônjuge, o que isso vai gerar? Isso vai gerar mais firmeza na família e vai te dar habilidades para você conseguir sair de certas situações. E quanto mais você aprofunda na palavra de Deus, mais Ele te instrui. E quanto mais você aprende a ser prudente, mais habilidoso você vai ser em relação ao seu relacionamento. Então a ideia é saber, ou você vai aprender no que você está se envolvendo, é você ter discernimento, é você se planejar, dizendo: ora, eu sei qual a importância do casamento, por isso eu me planejo. Ora, eu sei qual a importância do casamento, por isso busco discernimento. E um dos grandes problemas nos relacionamentos, meus queridos, é que os casais não sabem para onde estão indo. Casam e se jogam à sorte, se lançam à sorte. E às vezes a mulher pergunta para o marido: querido, para onde nós estamos indo? E o marido diz: eu não sei, vamos andando. E às vezes o marido pergunta para a esposa: esposa, para onde nós vamos? E a esposa diz: eu estou acompanhando você. E para onde você está indo, queridos? Não sei. Porque não há planejamento, não se sabe o que quer, não se aponta uma direção. E depois de muitos anos de casado, às vezes os cônjuges olham um para o outro e dizem assim: depois de tanto tempo de casado, eu não te conheço, querida. E às vezes a mulher diz para o homem: depois de tanto tempo de casado, eu ainda não te conheço, meu bem. Por quê? Porque há alguma barreira no relacionamento, porque há alguma dificuldade nesse relacionamento. Por isso, antes de casar, meus queridos, você deve perguntar: será que eu estou preparado mesmo para casar? Eu conheço mesmo as estruturas básicas de um casamento? E aqui, meus queridos, o que precisamos entender sobre casamento é que, primeiro, o casamento não é uma válvula de escape. O casamento não é um passatempo. O casamento não é um ringue de guerra. E só aprendendo com a palavra de Deus você vai ter habilidade para sair de certas situações. Então, se o casamento não é uma válvula de escape, se o casamento não é um passatempo, se o casamento não é um ringue de guerra, o que é o casamento? E o casamento, meus queridos, eu quero mostrar para os irmãos aqui 3 pontos. Que o casamento é uma parceria leal entre um homem e uma mulher, primeiro. Segundo, o casamento é o alicerce mais firme para se construir uma família. A família, meus queridos, foi a primeira instituição criada por Deus, não foi o Estado. A família é a célula máter da sociedade. É a família que molda a sociedade. É a família que diz, que dá as diretrizes para a sociedade. Uma família bem estruturada traz ou forma uma sociedade bem estruturada. Uma família alicerçada forma uma igreja bem alicerçada. Uma família unida, igreja unida. Uma família em comunhão, igreja em comunhão. Casamento é o alicerce para construir uma família. O casamento reflete a relação de aliança de Deus com o seu povo. Por isso, meus irmãos, a importância é tão grande em relação ao casamento. Porque é uma aliança inviolável. Não devemos pensar que vamos casar amanhã e se não der certo, vamos divorciar e casar de novo, de jeito nenhum. O casamento
É uma instituição pela qual o Senhor confia que não vai ser diluída. Então, meu querido, você quer casar? Pense que é até a morte. Você vai ficar com aquele homem ou você vai ficar com aquela mulher até morrer. Portanto, meus queridos, Salomão nos dá aqui as bases para nós entendermos como formar um casamento bem estruturado. Primeiro, ele vai nos mostrar que nós precisamos trabalhar com sabedoria para a edificação da casa. Depois ele vai nos mostrar que temos que trabalhar com a inteligência para firmar a casa. E por último, versículo 4, Salomão vai dizer assim: diante dessas bases e dos meios para construir uma família, esses dois processos nos proporcionam algo maravilhoso. E qual é? Versículo 4: pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. O que é que esses dois processos produzem? Olha, por causa da prudência que você tem antes de casar, por causa da habilidade que você ganhou em ser prudente, vindo de Deus, a sua casa será cheia de conhecimento e se encherão de bens. Em outras palavras, diz assim: a casa será cheia de conhecimento e será cheia do que é suficiente, numa tradução melhor. O que a instrução vai proporcionar às famílias? Nesse texto aqui está dizendo, vai mostrar do que realmente uma família precisa, porque o texto está dizendo, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos, ou seja, a família vai ter aquilo que é suficiente, vai mostrar do que realmente uma família precisa para ser estruturada, para estar firme. E o que é, meus queridos? Deus. Uma vez que você é prudente, uma vez que você ganha habilidade para entrar no relacionamento, para viver o relacionamento, você vai ver que nesse relacionamento a primazia é Deus. E o que está faltando no seu casamento diante das adversidades é Deus. E o que precisa no seu casamento para ter sustentabilidade é Deus. Não é amor, não é paixão, não é uma gêmea, é Deus. Deus. Por isso Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Todo esse processo aqui de Salomão, da construção da família, meus queridos, é para impulsionar a família para Deus. O que Salomão está fazendo aqui é mostrando que a família está sendo construída e o direcionamento da família é apontado para Deus. A instrução aqui é nos moldar a ponto que no final, no nosso relacionamento, nos nossos casamentos, nós nos ajoelhemos e confessemos: Senhor, no meu relacionamento eu preciso do Senhor para me casar e para manter meu casamento. O Senhor tem que ser a primazia. Viu que você não precisa de amor? Claro que no relacionamento você tem que amar. Quero que os irmãos entendam o que eu estou falando aqui. A primazia, antes de tudo, não é amor, não é paixão, não é uma gêmea, é Deus. Salomão está mostrando aqui que realmente a família precisa, primeiro, é Deus. Segundo, a graça de Deus. Ah, meus queridos, sem a graça não tem casamento que sustente. Sem a graça de Deus não tem relacionamento que vingue. Por isso, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso, meus queridos, que nós não vamos contar que o Senhor nos deu um casamento perfeito, porque o Senhor vai querer sempre nós na presença dEle, na graça, dependendo da sua graça. Lembra que eu falei de tombar para frente? É depender da graça do Senhor, indo lá pedir perdão, indo lá se reconciliar com o cônjuge, indo lá buscar as pazes diante de uma dificuldade, diante de uma briga. É a graça do Senhor que vai sustentar, ou tem sustentado os relacionamentos da casa dele. É a graça do Senhor que tem mantido a comunhão
e o amor entre os casais. E terceiro, meus queridos, Deus vai mostrar que uma família precisa de um relacionamento centrado em Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Salomão está direcionando o relacionamento para a glória de Deus. Agora você entende qual é a razão que você deve colocar na sua vida para casar primeiro? Eu vou casar para a glória de Deus. Você está vendo por que você tem que manter o relacionamento em paz, o relacionamento conjugal, diante da presença de Deus, com harmonia? Para a glória de Deus. Você está vendo por que você está aqui nessa noite e sabe que diante de tudo que você passou, seu casamento saiu firme e forte? Porque é para a glória de Deus. A construção da sua família não é só para que você tenha uma esposa do seu lado, alguém para esquentar você de noite nesse tempo frio que é muito bom, né, seu Ari? Não é só para que você alcance os objetivos e planos e projetos, mas é para que a sua família toda glorifique ao Senhor. Para nós falarmos como Josué falou para o povo de Israel, dizendo: a vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, meus queridos, é isso que o Senhor quer ouvir de nós. Quer de nós como casados, como solteiros que querem casar, que no final o objetivo seu é que tudo que você está fazendo seja para glorificar o nome do Senhor. Faça tudo, meu querido, para a glória de Deus, como Salomão mostrou aqui. E aí, meus irmãos, concluindo, nós vimos nesse texto Salomão apresentando a construção do lar por etapas. Ele vai dizer: olha, primeiro nós temos que ter planejamento, nós temos que ter projeto, nós temos que ter uma boa execução, ou seja, nós temos que ter base, meio e finalidade. A ideia de Salomão é mostrar a importância em observar quais são os processos para se construir uma família bem estruturada. E aqui, meus irmãos, ele deu o processo: prudência, habilidade e depois sabedoria que vem do Senhor para saber o que é necessário para a sua família. E o que é necessário para a minha e a sua família? Deus. 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 Aí nessa noite, meus queridos, para finalizar, eu pergunto para cada um dos queridos irmãos que estão aqui: como está o seu relacionamento com seu cônjuge, com sua esposa, com o seu próximo? Como está o seu coração? Como está o seu casamento, meu irmão? Vocês dois estão unidos buscando a Deus, pensando somente em Deus? O objetivo do relacionamento é Deus? Como você tem vivido todos esses anos? Com sua esposa, com seu esposo? Com prudência, com habilidade, e encontrando o mais necessário para o relacionamento, e colocando em primeiro lugar, que é Deus? Eu gostaria de, por um minuto, pedir aos queridos irmãos, os casados, mesmo onde você está, e os solteiros, diante dos relacionamentos que estão ligados também à família, a comunhão com mãe e pai, comunhão com irmãos. Mas primeiro eu quero começar com os casados. Eu gostaria que você orasse no seu lugar por sua esposa, e você, esposa, ore no seu lugar pelo seu esposo. E se há alguma mágoa, alguma marca no seu coração que ficou de alguma desavença, peça perdão. E eu gostaria também que os jovens solteiros orassem ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero prudência antes de namorar. Eu quero que o Senhor me ajude a entender primeiro a responsabilidade que é casar, viver uma vida a dois. Então, os casados,
orem uns pelos outros. Os solteiros, orem para Deus pedindo prudência. E os demais irmãos, orem pedindo ao Senhor comunhão nos relacionamentos, não importa qual seja. Vamos orar. Ore no seu lugar, meu querido. Ore por sua esposa. Esposa, ore por seu marido. Jovens, orem por vocês mesmos, jovens, para que não sejam enganados pelo diabo, jovens. Irmãos, orem pelos seus relacionamentos, irmãos. Santo e bendito Deus, nessa noite, ó Pai, quero glorificar o Teu santo nome, pela instrução do Senhor por meio da Tua palavra. Ó Deus, quantos casamentos estariam salvos, ó Deus, se observasse primeiro, ó Deus, a Tua instrução. Se aquela pessoa antes de casar, Senhor, primeiro observasse os ensinos do Senhor. Ó Deus, mas nessa noite nós temos aqui na Tua casa, Senhor, servos do Senhor prudentes, servos do Senhor que observam a Tua lei, que guardam a Tua vontade e têm sentido, têm visto, ó Deus, o Senhor guardando os seus casamentos, guardando os seus relacionamentos, trazendo paz, comunhão, alegria, ó Deus, mesmo diante das desavenças, das brigas, ó Deus, que é normal, que são comuns, mas o Senhor, por meio da Sua graça, tem trago sempre a união, a comunhão, ó Deus, e mantido a plena paz nos relacionamentos, ó Deus, dos casais aqui da Igreja Presbiteriana do Diamante. Ó Deus, também tem mantido, ó Deus, a paz com os relacionamentos dos irmãos que têm nos assistido por meio da live, ó Deus. Mas se há, ó Deus, nesse momento agora, Deus, alguém nos assistindo, que muitas vezes, ó Deus, está com raiva do esposo, ou, ó Deus, está com raiva da esposa, ou aquele filho, ó Deus, que está com raiva dos pais, ó Deus, aquela confusão dentro de casa, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, tira a paz, ó Pai, em nome de Jesus, restaura a comunhão nesse lar, restaura, ó Deus, a paz, ó Deus, dessa casa, em nome de Jesus. Estrutura, Senhor, as famílias, ó Deus, na Tua presença, para serem sal e luz nesse mundo, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos a Ti nessa noite, meu Deus, começando, ó Deus, o mês de maio, o mês da família, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver plenamente, ó Deus, como famílias, ó Deus, que são unidos, ó Deus, porque entendem que a primazia nas suas vidas é o Senhor. Oramos a Ti, ó Deus, nessa noite, pedindo Tua graça e Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Senhor aplique essa palavra na vida dos queridos irmãos, em nome de Jesus. Agora, meus irmãos, sem perda de tempo, nós vamos passar para a celebração da Santa Ceia.